Parabéns se você chegou até aqui, a aula 4 do módulo 5. Significa que está faltando só 2 passinhos para você terminar um módulo. Significa que você tem boa vontade, que você quer aprender, que quer estar aqui conosco e principalmente se tornar um perito ambiental. Isso é muito bom. Primeira coisa que eu sempre falo que destaca dos demais é sempre a força de vontade. É querer fazer além, é querer estar presente, poder ver, né, o que está acontecendo, as coisas no mundo. E é bem isso. Eu curto muito os meus alunos que estão sempre antenados, que estão sempre se conectando, se atualizando. Isso é muito bom. Olha, só relembrando, o nosso grande tema é a introdução à perícia ambiental. Hoje, nossa aula número 4, nossa aula número 4. Isso é muito importante. Daqui a pouquinho, condensando todos esses aprendizados. Não pensa que é só ir para o módulo 2, não. Tem provinha, hein? Por isso que eu falei. Primeira coisa, bloquinho de anotação, celular. Vai anotando tudo aí, porque nós temos uma linda plataforma com maravilhosos cursos e você não pode deixar de estar conectado. www.geosemfronteiras.org. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre requisitos legais na perícia ambiental. E, Nátia, chegou aquela famosa aula complicada? Então, as aulas, né, meio complicadas também têm que fazer parte do nosso layout. Mas, ó, eu trouxe de forma tranquilíssima, bonita, bem feita, layout super clean. Acho que vocês vão entender e perceber bem, tá bom? O que eu fiz? Eu dividi em 2 formatos. A parte realmente, né, onde que a gente tem que ler, tem que relembrar aqui algumas leis, alguns pontos, e aí eu preciso muito da ajuda de vocês e da concentração, ok? E a segunda parte é aquela parte de imagens, mas nesse tema em específico, eu não consigo trazer muito sobre legislação na parte visual. A gente tem que fazer comentários mesmo, ok? Então, vamos aos requisitos legais. A nossa ementa, o que eu achei mais importante trazer para vocês? Vamos lá. Uma introdução às legislações vigentes. Quais são as leis mais utilizadas no meu relatório final? Importantíssimo, não é verdade, gente? Quando eu tenho um relatório que eu entrego para o juiz lá, ele me mandou para o campo, né, para uma ação difícil, complicada, uma intervenção, né, complicada. Poxa, se eu consigo transmitir isso com as leis, uma formatação coloquial e tudo mais, fica muito melhor. Meu cartão de visita vai de 0 a 1000 em 10 segundos, né? Eu vou analisar com vocês alguns pontos dessas leis que nós vamos fazer algumas citações. Os objetivos da perícia ambiental versus as leis, o que eu tenho que ponderar, né? Qual que é o meu olhar como perito ali. Alguns decretos e leis, tá? Parte 1 e parte 2, eu dividi aí nas principais. Aplicações na prática, como é que eu vou usar realmente essas leis que estão hoje vigentes aí no mercado, né? No cenário brasileiro. Qual que é a minha atuação? Eu compilei ele, porque como legislação são muitas informações, e para não ficar aquela coisa parecendo uma aula de direito, eu peguei o item 6 e 7, compilei no item só. Mas, imagem versus conceitual. Mas se ficar meio pesadinho aí, a gente dá uma paradinha, dá uma respirada, toma uma água, tá bom? Mas eu tentei fazer no melhor formato, mais prático para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em leis, eu tenho que pegar aquelas que são mais utilizadas e mais mencionadas, obviamente. O primeiro, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, é o que eu tenho como lei máxima. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco do nosso território brasileiro, aplicabilidade e quais são as mais utilizadas. Lembre-se, você vai estar, de alguma forma, trabalhando localmente, não é verdade? Você está a nível municipal. Se a sua perícia é para algo local, micro, pequeno, um impacto pequeno, é óbvio que você, além da lei federal, você pode sim acrescentar as leis locais. Tudo vai depender. Vai depender do que, Nath? Do cenário que você tem aí, do tamanho do impacto, quais são as pessoas que estão envolvidas, se é pessoa só física, pessoa jurídica, física e jurídica, se tem órgãos públicos. Então preste atenção nos atores, tá? É como se fosse uma novela.
Você vai ter a novela, que é a sua perícia ambiental, que é todo o contexto, o enredo da novela todo, e você vai ter os atores principais, os secundários, aqueles que só fazem parte ali do cenário durante um tempo, mas é uma figuração, tá? Então é como se fosse uma novela mesmo. Vai ter atores principais, coisas que vão chamar mais atenção e coisas que não vão ser necessárias estar no seu produto final, que é o seu relatório. Tudo bem? Lógico, como eu havia mencionado, a maior lei que nós temos é a Lei dos Crimes Ambientais de 1998, que é a Lei 9.605. Essa, olha, a recomendação que eu faço. Nátia, você não é da parte de direito, né? Não, mas eu já fiz algumas matérias de direito. Quando a gente vai trabalhar nessa parte de perícia ambiental, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com alguns relatórios que vocês já ouviram falar, que é o EIA-RIMA, que é os estudos de impacto ambiental, que é o TRAD, as legislações, naturalmente, elas aparecem. Quando você não vai trabalhar diretamente num laudo pericial, mas que você vai trabalhar como analista ambiental, supervisor ambiental, engenheiro ambiental, pessoal da área ambiental como um todo, a gente trabalha 100% do tempo pautado nas leis. Tanto é que tem algumas empresas brasileiras que elas fornecem para a gente uma plataforma online que você pode acessar, né, com a senha lá e login. A qualquer momento do dia, desde que você faça a assinatura, você vê todas as leis vigentes a nível municipal, estadual e federal. Normalmente as empresas de grande impacto ambiental, elas têm isso agregado ao setor de meio ambiente e segurança do trabalho, para diminuir os impactos, possíveis impactos de problemas junto aos seus fornecedores, aos seus trabalhadores, à sua comunidade. Aí você vai falar assim, Nátia, nós temos que decorar todas as leis? Não, você tem que compreender a lei para você saber aplicar ela no seu laudo. É diferente. Ninguém decora as leis. Nós analisamos as leis, tá? Porque aí a gente vai ponderar o que está escrito e o que foi o ato final em si, que no caso é o acidente ambiental, tá? Vamos devagarzinho para a gente ir entendendo juntos, ok? Então, a primeira lei que eu tenho, como uma vigência maior para a gente, como aquele parâmetro maior, é a Lei 9.605, que é uma lei federal. É uma lei de crimes ambientais, então que pode sim levar como ato final uma pessoa a ser presa por crime ambiental, ok? Já teve pessoas presas, Nátia? Então, a gente sabe que no Brasil a lei, para ser colocada 100% em prática, você pode recorrer àquela sentença, né? Infelizmente, a gente sabe que todos os âmbitos estaduais, federais, municipais estão lotados de processos civis, né? Então, é complicado você colocar uma pessoa na prisão por determinadas motivações no Brasil. Principalmente as empresas e órgãos públicos terem essas pessoas responsáveis pelos crimes ambientais e os danos, né? Mas nós temos já alguns precedentes aí de grandes danos ambientais, onde nos dias atuais essas pessoas ainda estão respondendo pelos crimes ambientais. É complicado. A lei no Brasil não é que ela é relativa, ela demora para ser colocada em prática, mas ela existe, ok? A perícia é prevista no Código de Processo Civil, Lei Federal número 13.105, de 16 de março de 2015. Então a gente já tem uma evolução, né? De 1998 para 2015, a gente já tem outro cenário brasileiro, nós temos outro cenário, né, ambiental, nós temos outro cenário socioeconômico. Como assim, Nath? O socioeconômico vai ter alguma pertinência, alguma ligação direta na hora da execução dessas leis? Vai. Né? O cenário que eu tenho ali vai trazer algo diferente para mim. Tá? Então, sempre analisando, correlacionando a lei com o momento atual, a vivência, com o tipo de acidente, etc, etc. Lei número 6.938, do dia 31 de agosto de 1981. Então, essa já está um pouquinho lá para trás, né? Vamos dizer que ela foi a prepulsora da Lei dos Crimes Ambientais. Ela deu uma melhorada e veio em 1998 com uma nova roupagem, novas possibilidades, entrou esferas ali diferentes, punições diferentes, ok? Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências.
Nath, existem outras leis que eu posso colocar no meu laudo? Óbvio, óbvio, o que não falta são leis, né, que vêm a reger, a orientar sobre os procedimentos ambientais. Lembra o seguinte, nós temos alguns relatórios internacionais que foram os prepulsores para que existissem essas leis. Hoje, se nós temos a lei dos crimes ambientais, é porque houve uma evolução dos nossos governos. Eles perceberam que o meio ambiente no Brasil ele é diferenciado dos demais ecossistemas mundiais. Eu tenho a maior floresta tropical do mundo, né? Então, tenho que trazer informações, leis pertinentes para a proteção do território. Eu tenho uma das maiores áreas de produção de mineração do mundo. É uma atividade altamente lucrativa, mas que traz também danos imensuráveis ao meio ambiente. Eu tenho um desenvolvimento econômico voltado aí para o agronegócio. Eu tenho impactos ambientais. Eu tenho hoje a base florestal no Brasil crescendo de forma extraordinária, mas infelizmente também com impactos ambientais. O único que eu diria que teve um pouco de retrocesso, que deu um pé um pouco para trás nos últimos anos, foi a indústria brasileira, né? Isso daí a gente, em geografia, estuda muito esse processo, que deu uma desacelerada ao processo realmente de implantação de indústrias no Brasil. Temos, óbvio, né, muitas delas muito boas, muito tecnológicas, mas em comparação em percentual com as outras atividades geoeconômicas do Brasil, ela deu passos para trás. Enquanto essas outras áreas, que requer muito mais do meio ambiente, elas deram muitos passos, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, Centro-Oeste, interior de São Paulo e Minas Gerais, temos, por exemplo, a cana-de-açúcar avançando demais, né? Aí a gente entra na área da biotecnologia. Com isso, a gente também tem alguns danos ambientais. Olha quantas áreas que você, perito ambiental, pode entrar. Múltiplos conhecimentos. Você é muito versátil, hein, perito? Vamos lá, vamos fazer algumas análises, ok? Se você tiver dificuldade nessa parte dos requisitos legais, o que eu aconselho? A inteligência artificial hoje, ela vem como instrumento maravilhoso. Eu estou encantadíssima, e ao mesmo tempo com muito medo em algumas áreas da inteligência artificial. Ela não tem o lado humanizado para a promoção da lei. Como assim? Vamos ler que eu vou explicar para vocês. O perito ambiental investiga, documenta e avalia danos ambientais, sugerindo medidas de prevenção. Como conhecimento técnico e científico contribui para a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável, equilibrando atividades humanas e proteção ambiental. Essas aqui são as observações que a gente tem das análises das leis. Mas olha que interessante, quando eu pego a inteligência artificial, ela vai me passar essa parte teórica. Quando eu vou em campo, na hora que eu leio o meu pré-relatório, que eu leio os laudos anteriores para poder ir em campo, o lado humano precisa entrar. É aí que a inteligência artificial não consegue entrar. É onde só a perícia, em campo, em loco, ela consegue se envolver. Para eu investigar, eu tenho que ter pré-conhecimento, vou fazer uma leitura prévia do problema antes de ir para o campo, eu vou preparada para o campo. Quando eu chego lá, eu vou me documentar com as provas que eu preciso levar para o juiz. Mas olha que interessante, eu preciso ter ações mitigadoras, eu preciso ter ações de conhecimento, de escuta e de conversa. Olha quanto lado humano que precisa ter. Então, a inteligência artificial ainda não entrou em todos os setores. E olha que bom, né? Isso significa que você, perito ambiental, você vai sair à frente dessa tecnologia, que você vai conseguir conciliar os dois conhecimentos, o seu humano técnico em campo e a inteligência artificial vindo com os requisitos legais, te amparando no conhecimento dos requisitos legais. Top, né? Então, olha, se você tem dificuldade em acessar a inteligência artificial hoje, eu aconselho você dar uma estudada, porque é uma tendência muito forte para qualquer área de conhecimento, tá bem? Tem alguns, né, IA que a gente sabe que tem acesso gratuito e outros não. Você tem um acesso limitado durante um período, você consegue fazer algumas perguntas e depois você precisa estar pagando ali mensalmente ou anualmente para ter acesso. Então, eu aconselho sim, tenha acesso a um IA, seja pago, seja gratuito, para que você possa ser auxiliado
na construção dos requisitos legais, tá bem? Vamos lá. Construção teórica, nós estamos pautando no seguinte: você tem um pré-conhecimento adquirido, que você vai colocá-lo em prática agora na formatação final, na construção, na promoção disso tudo, no desenvolvimento seu como especialista. Vamos ler. As leis ambientais são essenciais para proteger o ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Especialistas ambientais garantem olha que massa, hein? Conformidade. Olha a palavrinha usada, conformidade com essas leis, promovendo a sustentabilidade e qualidade de vida para gerações presentes e futuras. Comentamos na aula anterior sobre essa palavrinha, né? Sustentabilidade. Cuidado, tem pegadinha nessa palavra, nesse conceito. Ser sustentável não significa que eu vou preservar 100% o meio ambiente. Mas se ali, por exemplo, numa licença de operação, numa LO, eu tenho condicionantes para minimizar o impacto, já está valendo, é sustentável. Tá? A gente tem que ampliar essa visão sobre sustentabilidade para o perito ambiental não ser classificado como aquele agente radical ambiental. Não tem radicalismo no nosso trabalho, ok? Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio, ser esse profissional ponderado, ok? Podemos seguir? Vamos lá. Quais são os principais objetivos da perícia ambiental? Depende. Mas vamos para os gerais. Avaliar os impactos ambientais. Óbvio, né? É bem óbvio. Eu vou para campo para levantar, infelizmente, impacto negativo. Aí vem aqui, olha, impactos ambientais de determinadas atividades humanas. Opa, por que tem a mania de colocar humanas? Não são somente atividades humanas, é atividades do meio, ok? Então presta atenção nessa coisa muito generalista e como que você vai escrever no seu relatório. Lembre-se sempre, o pulo do gato tá: ser sustentável e meio ambiente estão interligados, não existe uma conexão separada. Meio ambiente está ligado, entreligado, junto, together, com sociedade e meio ambiente, ok? Não separe eles também no relatório final, tá bom? Identificar possíveis danos ao meio ambiente. Se você for chamado, é lógico que tem danos, né? Dificilmente você é chamado para promoção de uma educação ambiental. Pode acontecer. Que bom que isso aconteça, né? Que a empresa tenha a cultura do antes. Mas no Brasil, infelizmente, não temos do pré. A gente só tem do pós. Do pós-acontecido, pós-tragédia, pós-evento. Quer ver uma coisa? Todo mundo sabe, isso é um exemplo, ok? Que no Brasil, região sudeste, chove a partir de que mês do ano? Dezembro. É dezembro, janeiro, fevereiro, últimas chuvinhas ali, estourando até dia 15 de março. Beleza. A torrencial é dezembro/janeiro, que é final do ano, a virada do ano, aquela coisa toda. Todos os governos, todas as pessoas sabem que esse período é crítico de chuvas. Faz o quê? Nada. São pouquíssimas as ações preventivas. E seria muito legal que as empresas chamassem o perito ambiental para as ações preventivas. Quem sabe esse daí não é uma área sua de trabalho que você possa... Vai dar uma dor de cabecinha se entrar em contato com as empresas, mostrar um plano de ação, né, mostrar um projeto. Mas vale a pena. É uma área que você também pode entrar, tá bom? Mas infelizmente a gente não tem do pré, a gente só tem do pós-ocorrido. Propor medidas para a preservação e recuperação dos ecossistemas. Lembre-se de novo aquilo que eu falei, você precisa conhecer um pouquinho que seja de climatologia. Nós temos excelentes núcleos de estudos no Brasil. A climatologia avançou demais. Eu digo que eu tive um grande professor na área de climatologia aqui no Brasil, que é o professor Rui Bran, da CEMIG de Minas Gerais. Para mim, um dos melhores professores que eu tive, que ninguém gosta de estudar climatologia, vamos ser muito sinceros. Massas de ar, evolução, né, das nuvens junto com a precipitação pluviométrica, só nomes complicados, né?
Mas é tão simples o entendimento que faz a gente perceber o meio ambiente. Ah, agora eu entendi por que tem esse ecossistema, por causa da evolução ambiental aqui, que está ligado ao microclima da região, que historicamente aqui não chove, aqui chove, e etc, etc. Então, assim, eu aconselho uma leitura mínima de climatologia, porque muitos dos acidentes ambientais acontecem em áreas que nós temos sim uma evolução climática muito diferenciada aí nos últimos 10 anos. Se você for trabalhar na região sudeste, você for trabalhar na região norte, eu aconselho. Ah, e sul também agora, né? Eu aconselho sim um estudozinho não aprofundado, mas básico da climatologia, porque ela vai envolver de alguma forma direta ou indireta no seu laudo final, tudo bem? Contribuir para o desenvolvimento sustentável de regiões e comunidades. Lembrando que sustentabilidade a gente pode mudar, adequar esse conceito do que é ser sustentável de acordo com o local que nós fomos chamados a estar atuando, ok? Bom, aqui eu dividi em 2 momentos para falar de algumas leis e alguns decretos. Agora eu preciso que você ou copie, né, ou preste atenção nos pontos que você tenha mais dificuldade, né, pegue aí e faça um link com outros estudos que nós temos aí na internet. Temos muitos vídeos bons falando somente da legislação ambiental no Brasil. Dá para fazer um curso à parte, eu já fiz vários cursos na parte de legislação ambiental. Uma das últimas, né, que nós temos aí de modificação de fato nos últimos anos está ligado às florestas, né? Nós tivemos, infelizmente, perdas, vamos assim dizer, nos requisitos legais. A tendência é que haja uma facilitação das leis e não elas serem atreladas a algo mais difícil, impositivo, coisa parecida, né? Com o tempo, a legislação ela vai abrangendo, vai ficando mais de acordo com o que está acontecendo e evoluindo naquela área. No meu ponto de vista, né, como especialista da área, nós já tivemos leis muito mais severas que elas foram relaxando com o tempo, né, elas foram sendo mais relativizadas. E é lógico que pode acontecer ao contrário, se começar a ter muitos acidentes ambientais de magnitudes, né, de média para grande, pode ser que haja, ao contrário, um endurecimento dessas leis, a sociedade buscar mais, né, o poder público como resposta, você como perito ambiental ser mais criterioso no seu olhar e avaliação em campo. Então é tudo muito relativo, né? Depende muito do que acontecer de agora em diante. A Lei 9.605 aborda crimes ambientais, estabelecendo diretrizes para a proteção do meio ambiente, com condutas proibidas e punições. É essencial respeitar e cumprir essa legislação para garantir um ambiente saudável e sustentável para gerações atuais e futuras. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho dela, ela é a minha primeira lei, que eu vou estar sempre mais pautado, porque ela é uma lei. Nós temos, né, uma hierarquia entre decreto, lei, citações, etc, etc. Ok? Então, bora lá, continuando. Se tiver dúvida, pode anotar aí que a gente tira sim nos nossos grupos online. A Lei número 13.105, conhecido como Novo Código do Processo Civil, regula os processos judiciais no Brasil desde 2015. Opa, um pouquinho mais conceitual, um pouquinho mais atual, não é verdade? Com mudanças para agilizar a justiça. Estabelece regras de petição inicial à execução e promove métodos eficientes de resolução de conflitos como mediação e conciliação. Nos últimos acidentes ambientais que nós tivemos no Brasil de grande magnitude, eu percebi que essa lei que tem assim como base, como fundamento, tentar mais conversar e mitigar, tentar chegar no bom senso e não somente uma execução final, como se fosse uma sentença final. Dá para entender? Eles estão tentando remediar, em vez de só bater de frente com um conflito, com uma imposição de algo final a ser cumprido, uma sentença final a ser cumprida. Então, está se tentando promover no meio do caminho resoluções dos conflitos, acordo entre as partes. É óbvio, gente, a gente vai ter conflito de interesses aí muitas das vezes. As empresas não vão aceitar, ou aquele que foi, de alguma forma, houve um dano
ao seu bem, ao seu local, né? Seja lá o que ele entrou como processo, como causa do seu processo, muitas vezes ele não se sente atendido 100%. Então, por isso que eles vão tentar entrar como um método aí de resolução, de mediação, de conversa, né? Falar, opa, vamos tentar, eu entendo essa parte, eu entendo a outra, eu entendo você empresa, eu entendo você população, mas se você quiser só que o outro dê uma sentença que final ele não vai cumprir, mas em compensação eu entendo que você perdeu muita coisa. Vamos entrar num acordo. O que vocês podem fazer de melhor para essa comunidade? Comunidade, olha, ele não ofereceu 2x, mas ofereceu 1,5x. Então, assim, esse lado do juiz, esse lado, né, de conceder para os dois lados, eu acho muito interessante. E é isso que traz essa lei, né? Tentar conciliar, em vez tanto de bater de frente, colocar condicionantes cada vez mais difíceis, né? Não é isso que é o papel do poder público, né? Porque o juiz, ele é o papel do poder público. Ele é a voz final, né? Então ele está tentando remediar situações para que seja bom. Eu não posso fechar essa empresa e fechar 5.000 cargos direto, assim como não posso impactar a sociedade e essa comunidade. E o meio termo, será que a gente consegue? É sobre isso, tá? Tentar remediar, tentar conversar, enfim. Eu acho isso muito bacana, esse caminho é interessante. A parte 2, temos aí a Lei 6.938, que estabelece princípios para proteger o meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável e regulamentar ações de conservação e punir o descumprimento. Bom, acho essa palavra muito forte, punição. Em todos os licenciamentos ambientais que eu trabalhei nesses últimos 20 anos, eu percebo que cada vez mais aparecem mais condicionantes ambientais. E o poder público está abrangindo muito, né? Os juízes estão vendo N possibilidades para os processos de licenciamento. Com isso, você abrange também a quantidade de impactos ambientais numa sociedade. É complicado o equilíbrio. Manter o equilíbrio é complicado, porque as empresas querem lucro, e se você é dono de algo, de algum negócio, você quer lucro. O objetivo final do capitalismo é o lucro. Ninguém vai abrir uma empresa porque eu gosto da sociedade e quero exercer só esse papel. Não. Do outro lado, a gente tem que entender que estamos iniciando uma atividade no local e que ali já tem pessoas, ali já tem um ecossistema, já tem um ambiente. E aí, o que eu posso fazer para minimizar? O que é possível fazer? Será que eu consigo, no passo a passo da licença ambiental, chegar até lá? E aí, sobre isso. Consegue um consenso? Na maioria das vezes, sim. Algumas condicionantes ambientais, eu como estudiosa da área, eu acho algumas condicionantes meio estranhas. Por exemplo, uma condicionante ambiental, você falar que tem que entregar uma ambulância para a cidade. Poxa, não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Então, entregar uma ambulância é uma condicionante ambiental. Não, é uma condicionante econômica. Então, tudo precisa ser conversado, cuidado. Perito, dá uma lida nos documentos que tem lá, nos autos do processo, veja que empresa que é, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, dá uma estudada no caso que você tem em mãos, tá? Sempre é muito bom se ater aos detalhes. O Código Florestal, Lei 12.651, estabelece diretrizes para a preservação ambiental, incluindo florestas, rios, nascentes e biodiversidade. Respeitar essas normas é essencial para proteger o meio ambiente e garantir um futuro sustentável. Para mim, foi o maior retrocesso de todas as leis, foi o novo Código Florestal. Eu tive o privilégio de estudar assim que foi lançado o Código Florestal. Eu fui fazer um curso em Campo Grande. E lá, né, o berço da nossa base econômica no Brasil atual, que é justamente, né, o agronegócio, e ter estudado lá foi interessante, porque eu fui olhar as várias vertentes, os vários olhares que nós tínhamos ali de representantes, desde indústrias, comerciantes, pessoas civis, jurídicas, etc. Realmente, está tendo um passo atrás em todas as leis, principalmente voltada ao ambiental. E isso é preocupante, porque nos últimos anos a gente está vendo uma modificação climática assim
gigantesca, gritante, os últimos anos extremamente quentes, com muitos acidentes ambientais, e aí sim, que cada vez mais o perito ambiental ele vai ser requerido, solicitado e muito preservado assim como profissional, porque vai ter que ter um olhar muito generalista, porque está acontecendo muitos pontos negativos realmente nos incidentes ambientais. Bom, eu falei que no item 6 eu ia estar fazendo um compilado, né, do que são as aplicações, atuações, requisitos, etc. Se você deseja se tornar um perito judicial ambiental, o primeiro passo é possuir boa qualificação profissional, com competências técnicas e voltadas para a área ambiental, incluindo a metodologia para a execução de perícia, bem como estar atento à legislação vigente. Aqui eu falei de aplicação, aqui eu falei de atuação, aqui eu falei de requisito. Percebam que é um pouco mais aí de 9, 10 slides, não dá para fazer um compilado sobre legislação. Como eu disse no início da aula, falar de legislação ambiental, eu teria um curso aí para mais de 10 módulos. O que acontece? Meu grande conselho nesse momento. Você é um grande estudioso da área ambiental? Isso já é muito bom. Nath, eu não curto muito a área técnica, assim, não. De legislação, muitos números, muitas informações, concordo. Mas se você for atuar realmente como perito ambiental, você precisa se ater às principais leis. O que ela solicita e o que ela me mostra como possíveis problemas e que pode trazer multas, consequências, solicitação de prisão, né, na execução final do ato do juiz. Então, isso tudo é levado em conta. Então, leis ambientais estão em constantes modificações, principalmente nos municípios e nos estados. Já na federação é um pouco mais complicada a mudança das leis. Como eu disse, o Código Florestal foi uma dessas últimas, recentes, né, entre aspas, modificações que não foram muito felizes para o meio ambiente, mas foi feliz para quem é das ações econômicas, né, das atividades econômicas em si. Bom, o que eu deixo de conselho que você realmente precisa dar uma estudada, porque o seu laudo vai precisar desse conhecimento técnico, ok? Aqui foi só aquela pincelada muito rápida, mas deixo como para casa para todos vocês. Uma leitura extra sobre essas legislações ambientais que eu coloquei como um norteador para você construir o seu processo final, o seu trabalho final, que é o laudo a ser entregue ao juiz. Imagina você não fazer citações das leis ambientais. Impossível, ok? Então eu deixo como conselho. Temos vários sites que fornecem mais informações. No nosso material eu coloquei também estudos voltados para a legislação ambiental, ok? Olha, eu tenho uma boa notícia. Só falta uma aulinha para a gente terminar o módulo 1. Então, te vejo daqui a pouquinho na aula 5. Agradeço muito se você já chegou até aqui. Isso mostra a sua boa vontade. Então, bora, que falta pouco para a gente chegar no nosso produto final, que é justamente o fim do nosso curso, hein? Então, não desanime agora. Vá lá, continue estudando. Vá lá para a nossa aula 5 do módulo 1.